Volume 8. Capítulo 177. O mais forte do mundo com uma classe comum. Estalo, chiado. A barreira que Yui implantou estava quebrando. O bombardeio da luz estava aumentando de forma incessante em poder, a fim de aniquilar tudo. Estamos nos recintos sagrados. Apesar de meu corpo ser apenas uma alma agora, esmagar vocês dois exaustos não será uma questão difícil. Vou explodir o irregular diante dos olhos da princesa vampira e depois roubarei esse corpo mais uma vez. A voz de Eitoruju ecoou por todo o espaço. Vendo como Deus não usou ataques penetrantes como a espada divina ou a chama divina, ou ataques que atravessavam o espaço como a lança divina do relâmpago, que usava a existência do céu, os danos do conflito contra a alma de Yui e a bala do pacto de sangue pareciam ter deixado Eitoruju muito exausto. Mesmo assim, o bombardeio de luz ainda era tremendo. Essa era com certeza a magia da luz original de Eitoruju. De relance, a luz era radiante em uma exibição de sua divindade. Mas continuava de forma indefinida como um bombardeio, risadas altas que continham raiva e loucura faziam com que a aura divina da luz perdesse seu sentido. Vamos, parem com essa resistência inútil e se arrependam. Agora que sua última esperança foi eliminada, já não há sentido em nada que vocês façam. A luz aumentou. As rachaduras na interrupção sagrada foram aumentando aos poucos. Parecia que o orgulho de Eitoruju estava muito ferido por ter sido machucado por Hajime e Yui, chegando ao ponto em que ele não considerou com cuidado o estado do corpo da vampira com esse ataque. Ele com certeza pensava que poderia usar a regeneração automática depois de retomar o corpo. Em vez disso, ele colocou mais importância na criação de um espetáculo onde Hajime seria apagado diante dos olhos de Yui sem que ela fosse capaz de fazer qualquer coisa. Parecia que Eitoruju estava convencido de que esse futuro trágico se tornaria realidade. Hajime, que estava todo ferido com seus dois trunfos, a magia conceitual, usados, não poderia mais ter nenhum poder de reserva, ele pensou. Até os libertadores, que contavam com 7 membros no passado, só puderam criar 3 conceitos mágicos. Hajime, criando 2 conceitos, poderia ser considerado um milagre devido à força de seu sentimento em relação a Yui. Por esse motivo. Esse é o fim. Quem disse que é esse o caso, hein? Ainda blefam. As palavras de Eitoruju pararam no meio do caminho. Isso aconteceu porque por trás da barreira, ele viu a figura de Hajime exibindo um sorriso diabólico, seus lábios se abrindo como uma lua crescente. Mesmo que Eitoruju não tivesse um corpo de carne, essa expressão fez com que um calafrio percorresse seu corpo. Yui. NN. Deixe comigo. Os dois estavam na mesma sintonia. Mesmo sem saber nada sobre os detalhes do trunfo que Hajime tinha, Yui entendeu o que o sinergista queria assim como conhecia a palma de sua própria mão. Por isso, palavras excessivas eram desnecessárias. Com a determinação de que essa seria a última vez, Yui rugiu com seu poder mágico e derramou força na interrupção sagrada. Partículas de metal convergiram na mão de Hajime. O que ele estava transmutando era uma única bala. Não havia nada de especial nisso, era uma mera bala. No entanto, Hajime rangeu os dentes de forma audível. E então, com um opui, ele cuspiu algo, a última magia conceitual que ele enfiou e escondeu em um dos dentes, de rejeitar todas as existências, tudo e todos, apenas desapareçam. Aquela magia conceitual que se pensava estar perdida junto com a quebra da corrente onde ela estava encantada, de alguma forma, o sinergista usou a transmutação de convergência para garantir parte dela, mesmo que ele pudesse reunir apenas a quantidade de seu dedo mindinho, ele processou e colocou o conceito na parte de trás dos dentes de antemão. Para esperar por esse momento. O próprio Hajime ficou surpreso que o conceito ainda permanecesse quando o juntou, mesmo depois que a corrente se transformou em pedaços minúsculos, mas isso mostrou quão extrema a emoção de vazio que ele sentiu quando Yui foi tomada. Foi uma emoção terrivelmente profunda. No fim, a lâmina do pacto de sangue e a bala do pacto de sangue tinham o objetivo de resgatar Yui. Portanto, desde o início, o golpe final foi planejado para ser realizado por essa bala carregada com um conceito preenchido com o puro desejo de destruição. O dente era pequeno, no entanto, emitia uma presença definitiva, usando transmutação, a bala foi então revestida por essa presença.
Isso é. A razão pela qual Aruveit morreu não foi porque ele era um deus. Ele foi simplesmente arrastado para minha fúria quando eu perdi o controle, porque vocês colocaram as mãos em Yui, só isso. Algo como o conceito de matar um deus, não há como eu criar algo assim, você não concorda? Seu maldo. Hajime corrigiu o mal-entendido de Heitor Ujui. Independente de ser Heitor Ujui ou Aruveit, o sinergista não se opunha a eles porque eram os deuses o que agiam de forma tirânica neste mundo. Eles provocaram a ira de Hajime Nagumo. Isso era tudo, essa era a razão pela qual o deus e seus conspiradores encontraram a ruína. Sendo informado disso de forma implícita, Heitor Ujui perdeu as palavras. Porque ele percebeu que, para Hajime, não havia muita diferença entre ele, o deus, e um monstro aleatório que atacou o rapaz. Independentemente da enorme diferença de poder entre eles, a atitude do sinergista contra o deus era a mesma de como ele tratava todos os oponentes que tentaram esmagá-lo até agora. Ou seja, você é o inimigo, então eu vou te matar. Realmente, não havia nada de especial na forma como o garoto agia contra esse deus. Não me subestime, seu asterisco 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 asterisco. Heitor Ujui falou com palavras balbuciantes. A humilhação que ele sentia era grande demais, e não apenas isso, o conceito que agora era voltado para ele era muito atroz, o propósito negro que queria destruir Hajime sem demora e seu instinto que queria fugir estavam agora lutando dentro dele. Essa hesitação se tornou fatal. Checkmate, fracote. Com os lábios torcidos de forma destemida, Hajime carregou a bala que segurava na pistola Derringer e depois puxou o gatilho sem hesitar, junto com essas palavras afiadas. A bala carregada com rejeição da existência tornou-se um clarão vermelho que foi disparado. Yui fez com que a barreira permitisse a passagem da bala com um timing excelente, apesar do bombardeio da luz, o ataque de destruição estava aniquilando tudo o que tocava. Embora fosse tarde demais, Heitor Ujui escolheu a opção de fugir, o que demonstrava seu desconforto, porém. Eu comando sob o nome de Yui e não se mexa. Ridículo. Depois de ter seu corpo roubado, Yui sentiu o fluxo de poder em seu interior várias vezes, ela assistiu e ouviu o resultado. Para o gênio em magia que era considerado como parte das pessoas mais fortes em uma era devastada pela guerra, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, não havia razão para que ela não pudesse fazer isso. Seu poder mágico já havia atingido o limite. Mas, e daí? Ela se repreendeu em sua mente que estava apagando com sua força de vontade, ela forçou seu corpo que estava implorando que esse era o limite e espremeu o poder mágico, ela também circulou a magia que estava consumindo para a interrupção sagrada e ativou uma mágica declaração divina. Com toda certeza, Heitor Ujui nunca pensou que sua própria magia fosse usada contra ele, mesmo em seu sonho mais louco. Comparado à declaração divina que Heitor Ujui usava, o que Yui conjurou era de qualidade inferior, no entanto, isso ainda restringiu seu alvo de forma esplêndida. Eu sou Deus. Irregular. Um grito penetrante. O clarão carmesim da ruína se aproximou. Mesmo que não houvesse rosto, estava claro para todos verem. Heitor Ujui agora estava mostrando uma expressão de terror. A cena impossível, a realidade inacreditável, o som do caminho em que ele acreditava, que continuaria sem dúvidas vivendo por toda a eternidade, ressoou como se estivesse desmoronando. No entanto, não importava o quanto ele estivesse negando a realidade, não importava o quão divino ele fosse, mesmo que ele gritasse o quão absoluto ele era, e sem emoção, sem coração, de forma irracional, o rugido assassino que o monstro soltou destruiu tudo e qualquer coisa neste mundo. Essa era a realidade. Dessa forma, o clarão carmesim atravessou a torrente de luz, apagou o grito, esmagou o futuro horrível e penetrou no peito do Deus louco. Sem gerar som, o clarão carmesim desapareceu em direção ao distante espaço em branco. A torrente de luz se dispersou, Heitor Ujui moveu a mão pelo buraco aberto em seu peito. E então, ele soltou um grito sem palavras enquanto suas mãos se moviam como se arrancassem seu peito, ou possivelmente tentando fechar o buraco de forma desesperada, expondo um estado que até faria alguém sentir pena dele. Ah, ridículo, uma coisa dessas, impossível. Embora ele tenha dito palavras que negavam a realidade, seu corpo de luz ainda estava desmoronando com o buraco no peito como o centro da destruição.
E então, no final, com mais um sussurro de impossível e a forma humanoide de luz que era Itoruju derreteu no ar vazio e desapareceu. O brilho da interrupção sagrada se desfez no ar vazio ao mesmo tempo em que Yui caiu sem forças e se sentou no chão de forma feminina. Hajime abaixou a pequena arma de forma lenta. Silêncio envolveu a área. Além da respiração um pouco áspera de Hajime e Yui, não havia som algum. Yui ergueu as pálpebras que estavam tentando se fechar, enquanto lentamente olhava por cima do ombro com um sorriso. Como resposta, Hajime também retribuiu com um sorriso e foi naquele momento. Yui. A voz impaciente de Hajime ressoou em aviso. Yui prendeu a respiração e, ao mesmo tempo, um guincho estranho que parecia impensável para este mundo ressoou. Ah! Ao mesmo tempo, um impacto violento e invisível se tornou uma tempestade que atacou os dois. Incapaz de resistir, Yui saiu voando, caindo no peito de Hajime, de costas para ele. O sinergista circulou sua mão em torno da vampira e torceu seu corpo, cobrindo-a da onda de choque com seu próprio corpo. Um som estrondoso surgiu. Esse era o som da galeria escalonada que Hajime estava enterrado sendo pulverizada em pedaços pequenos. Foi uma sorte que ele não tenha sido pressionado pelo impacto na parede branca de giz, mas isso não mudou o fato que a onda de choque anormal estava se derramando sobre ele. Hajime continuou cobrindo Yui em seu braço, enquanto ele era lançado para longe como uma folha sendo pega por uma tempestade junto com os destroços da galeria, e depois o rapaz foi jogado no chão várias vezes antes de por fim parar. Yui. NNH, Hajime. Hajime chamou Yui enquanto vomitava sangue por toda parte. A vampira sofreu apenas pequenos danos porque o sinergista cobriu, mesmo assim, ela parecia estar ferida ao ponto de não conseguir se mover de forma apropriada. Ambos uniram as mãos, e de alguma forma, se levantaram apoiando um ao outro. E então, eles observaram o ambiente enquanto suavam frio. Ei, que diabos é isso? Aia, e parece que os próprios recintos sagrados foram afetados. Assim como Yui disse, em vários pontos, rachaduras apareceram no espaço em branco, também havia pontos que pareciam torcidos como geleia, mostrando que o espaço estava ficando instável. Nos pontos distorcidos, visões de mundos desconhecidos, mundos familiares e a cena da superfície foram projetadas e desapareceram, os cenários foram projetados e desapareceram repetidas vezes. E então, a fonte do grito estranho e da tremenda onda de choque era... Na verdade, o chefão final ainda tinha outra transformação e é isso que está acontecendo? Bem, de certa forma, este é o famoso clichê. Ele já é apenas um monstro. No lugar em que os olhares de Hajime e Yui estavam direcionados, coberto com um miasma preto lamacento que estava sendo jorrado do espaço distorcido, ou talvez ele estivesse absorvendo o miasma, mesmo agora, o que era Itoruju estava soltando uma estranha voz aguda. Como se atraído por aquele gemido muito desagradável que perturbava a mente do ouvinte, o miasma se acumulou infinitamente do espaço distorcido ao redor, de dentro do miasma, eles podiam perceber figuras que pareciam monstros ou apóstolas. Mas todas essas figuras estavam sendo sugadas para Itoruju sem mostrarem nenhuma resistência, enquanto encaravam o ar vazio sem demonstrarem expressões. E então, houve um som mais desagradável retumbando. Bek, Gokyu, Gusha, Boki. Assim como o som de ossos rangendo um no outro, ou como carne se esmagando, sons gráficos ecoavam de dentro do miasma. Ao mesmo tempo, palavras intermitentes se espalhavam com ecos. Não quero e morrer, não quero, morrer. Porque, bastante, você, disse, eu não, entendo, não, quero, morrer. Eternamente, tudo. Deus, eu, me tornarei Deus, já, ainda, e assim, por quê? RRO, não, algo, como, isso, eu, sou o. Obedecer tudo, quebrar, esmagar. Estrangular, gritar, lamentar, PSA. Não quero morrer. Essas palavras eram uma obsessão pela vida, um profundo ressentimento para com os outros, uma autojustiça infantil, uma presunção vulgar, apenas uma indesculpável explosão de raiva.
Mas, se era o sentimento de não querer morrer, ou talvez o sentimento de querer ficar sozinho e destruir tudo e todos, e algo que ele não queria reconhecer era que sentia nojo do fundo do coração. Mas, Hajime conseguiu entender esses sentimentos. Seu coração mudou no fundo do abismo, pensando que as outras pessoas não tinham valor, ele rastejou pelo chão para sobreviver, mesmo sorvendo sangue e carne. Quando Yui foi roubada, ele se enfureceu e até criou um conceito que provocou extrema destruição por causa de seu sentimento de vazio. Isto é, por acaso, se eu não fosse capaz de conhecer Yui e as outras, e isso poderia ser eu. Os lábios de Hajime que iam murmurar isso foram bloqueados pelo indicador delgado de Yui. E então, ela silenciosamente balançou a cabeça e negou de forma gentil com uma voz sussurrante. Hajime é diferente daquilo. Até aquela coisa, com certeza tinha pessoas que pensavam nele, alguém que ele desejava alcançar e também alguém que o procurava. O resultado de não olhar para isso, é aquilo. Os olhos carmesins de Yui se apertaram de forma suave. O caminho, Hajime já percorreu até aqui. Isso é tudo de Hajime. Mesmo quando seu coração mudou, o grito que foi levantado no fundo do abismo o alcançou. Mesmo dizendo que a questão deste mundo era irrelevante, no final, ele salvou muitas pessoas. Esse caminho que ele trilhou parou sua fúria. Foi por isso que, apesar de os dois parecerem semelhantes, eles eram completamente diferentes. Foi porque Yui disse, e não menospreze meu Hajime. Ela disse isso. Ela transmitiu isso ao garoto. Se é Yui quem está dizendo, então deve ser isso. NN. Hajime formou um sorriso irônico ao se banhar no sentimentalismo no meio dessa crise enorme e absoluta, e também ao ser repreendido depois de chegar tão longe. Para o sinergista nesse estado, a vampira também sorriu de forma gentil. Mesmo enquanto eles faziam isso, o que era Itorujui continuou a exalar sua emoção egoísta que era insuportável de ouvir, pelo contrário, sua alma estava absorvendo o miasma e as ruínas de monstros e apóstolas com uma velocidade terrível. Itorujui estava sem dúvidas perdendo a sanidade. Pensando em como o espaço estava ficando instável, a causa não era apenas devido à onda de choque anterior, de forma óbvia, a causa era a normalidade do Deus. Em outras palavras, isso significava que a bala da negação da existência havia concedido um dano letal a Itorujui. Mesmo assim, ele não desapareceu, em sua rejeição, ele absorveu o miasma e os monstros para compensar sua existência se esvanecendo, esse era o desejo sincero de sobrevivência de Ito e a força de sua obsessão pelo controle. Itorujui, que poderia desaparecer a qualquer momento, aguentava apenas por sua tenacidade, no entanto, Hajime e Yui não tinham como dar o golpe final. O poder mágico dos dois havia secado, eles estavam todos feridos e incapazes de se levantarem. Os trunfos que o sinergista preparou haviam sido todos usados. Hajime não pôde fazer nada além de sorrir de forma amarga para esse fato. Na verdade, o nível de dificuldade deste mundo era um pouco difícil de ser expresso com a palavra fantasia, que era cheia de sonho e esperança. Mas, naquele momento, o miasma que cobria a área em torno de Itorujui se rompeu e explodiu. A coisa que era o Deus ainda estava envolta em uma névoa negra, mas agora sua figura inteira podia ser vista com clareza. Aquilo é mesmo um monstro, NN. Parece mais lamentável. A impressão dos dois foi franca. O que havia ali era um pedaço de carne. Carne, osso e pele de várias raças foram combinadas ao acaso com membros que se projetavam do pedaço de carne que se contorcia. Vários tentáculos estavam se movendo, parecendo extremamente grotescos. Essa figura faria as pessoas perderem a sanidade e sentirem vontade de vomitar apenas por sua aparência. A coisa que era Itorujui, que foi reduzido para aquele pedaço de carne, de repente gritou. Já! Uma tempestade soprou com violência na sequência. Miasma preto rodopiou, ondas de choque invisíveis centradas no pedaço de carne sopraram o chão branco como giz. A onda de choque foi emitida de forma radial sem nenhuma direção, mesmo assim, ela ocultou uma força que fez Hajime e Yui, que já foram atirados a uma distância considerável, serem lançados ainda mais para longe.
Os dois foram soprados enquanto soltavam vozes agonizantes, mesmo assim, suas mãos unidas não se soltaram, não importava o que acontecesse enquanto atingiam o chão. O sinergista encolheu os ombros exasperado, mesmo enquanto sua expressão se distorcia da dor, e ele deu instruções à vampira. Yui, chupe meu sangue. Mas... está tudo bem. As palavras de Hajime fizeram Yui hesitar. O sinergista disse que estava tudo bem, mas não havia como isso ser verdade. Ele já estava sangrando ao ponto em que um de seus pés já estava dentro do túmulo, ou talvez até já havia superado esse ponto. O ferimento no estômago e também as feridas em ambas as pernas não foram tratadas. Hajime contraiu os músculos e conteve o sangramento, mas ele estava em um estado que não seria estranho que seu coração parasse a qualquer momento pelo excesso de hemorragia. Ele estava mantendo sua consciência, e mesmo agora estava se esforçando para sobreviver, para matar seu inimigo. O rapaz era capaz de fazer isso graças ao seu corpo resistente, que já poderia até ser chamado de monstruoso. Mesmo assim, ele estava à beira da morte. Se Yui sugasse seu sangue agora, isso poderia se tornar o golpe final para ele. Ao longe, Eitoru estava soltando um rugido de roubar a sanidade mais uma vez. O espaço se distorcia de forma feroz cada vez que a onda de choque destruía o mundo branco de giz. Além disso, os tentáculos ondulados também podiam ser vistos vagando à procura de presas. Nesse ritmo, ficou claro que eles morreriam sem poderem fazer nada. Ainda assim, Yui hesitava. Vendo isso, Hajime lhe mostrou um sorriso. Aquele sorriso era o sorriso ousado e destemido que sempre fazia o peito da vampira se apertar. Seu canino estava à mostra, seus olhos brilhavam com ferocidade, os aliados confiavam imensamente nesse sorriso, e o inimigo se arrepiava com essa cena, o sorriso do demônio que fez da princesa vampira sua escrava. Eu não te falei? Isto é um clichê. Você acha que eu não previ esse tipo de situação? Hajime. De fato, todos os meus trunfos estão esgotados. Contudo, ainda existe o produto final preparado, entendeu? Yui já não tinha nenhuma palavra. Ah, realmente, essa pessoa que eu amo e é mesmo diabólica. Tal sentimento latejava alto em seu peito, a vampira soltou um suspiro febril e assentiu com vigor. E então, enquanto sentia a sensação do braço de Hajime que a abraçava com força, ela colocou os dentes no pescoço dele. O fluxo de sangue recuperou o poder mágico de Yui apenas um pouco, e não, no momento seguinte, uma terrível pulsação surgiu. Tum-tum, uma quantidade realmente pequena de sangue, que não faria nada por ela, agora estava restaurando Yui com uma velocidade que superava o efeito do pacto de sangue. A razão para isso era o artefato exclusivo de Yui, Hajime Nagumo. Sangue que tinha o efeito de sublimar o pacto de sangue de Yui em vários níveis, para tornar possível a habilidade superar limite e, em seguida, com o teor de ferro do sangue agraciado com os ingredientes do checkmate, esse líquido estava fluindo dentro do corpo do sinergista. Ao assumir uma situação em que ele perderia todos os seus artefatos, onde Yui foi resgatada e estava exausta e, além disso, a bala da negação da existência foi incapaz de matar o oponente, Hajime se preparou para ser o artefato exclusivo da vampira. Exatamente como o nome indicava, esse artefato era um item secreto da classe de Tesouro Nacional que trouxe poder e recuperação que superava até a água sagrada, mas era um item limitado apenas para Yui. Sentindo o prazer doce e ardente de dentro de seu corpo, a vampira soltou um suspiro profundo de forma involuntária. Mas como se sentisse a recuperação de Yui, inúmeros tentáculos dispararam como um borrão de Eitoru. As pontas desses tentáculos eram afiadas, o que eles tocassem com certeza seria perfurado em apenas um ataque. Yui separou sua boca do pescoço de Hajime e apontou uma das mãos como um escudo contra os tentáculos que se aproximavam. No mesmo instante, o espaço diante de seus olhos se distorceu. Os tentáculos dispararam para lá. Mas, nenhum deles alcançou o casal. Foi porque o espaço distorcido engoliu tudo. Não, para ser mais preciso, os tentáculos foram descartados em outro espaço. Para construir uma defesa confiável usando pouco poder mágico, Yui fez uso do espaço instável. Yui não tinha o poder para criar um portal usando a magia espacial do zero para fechar o espaço e, nesse caso,
ela só precisava criar uma porta para um mundo diferente usando o espaço que já estava em ruína. Se o ambiente estivesse apenas expandindo um buraco no espaço que já estava aberto, isso não consumiria tanta força. Depois que Yui confirmou que a barreira da rejeição espacial havia mostrado um efeito confiável, ela voltou a olhar para Hajime. Os olhos do sinergista estavam começando a perder um pouco do foco. Como esperado, seu limite estava chegando com a pequena quantidade de sangue que foi sugada há pouco. Seu rosto estava ficando pálido, mesmo agora sua consciência parecia que se apagaria a qualquer momento junto com suas pálpebras. Ele estava em um estado que mal mantinha a consciência ao se concentrar na dor de sua ferida. Para Yui, que estava apoiando o corpo do rapaz, Hajime falou com ela com uma voz rouca, no entanto, a força pôde ser sentida nessa voz sem nenhum sinal de desistência. Yui, e você pode me curar e até certo ponto, certo? NN. Eu não tenho e nenhuma carta sobrando. Mas, e se não houver nenhuma? Só precisamos criá-la. Compreendendo a intenção do sinergista, Yui manipulou o espaço enquanto continuava a sentença do rapaz. Para isso, Hajime mostrou um leve sorriso e continuou. Destruir aquele cara. O conceito será criado agora. Mas, apenas com o meu poder mágico, isso ainda é insuficiente. Com magia e da metamorfose. Faça-me seu subordinado. Porque há sangue em mim. Hajime sorriu. Esse plano que a fez se perguntar até que ponto ele havia previsto, e então a grande imprudência presente nele, ainda que com sua tremenda fé nela como premissa do plano desde o início, isso deixou a vampira incapaz de dizer mais alguma coisa. O material. Meu olho. Obedecendo às instruções de Hajime, os dedos delgados de Yui foram erguidos acima do olho direito de Hajime e, em seguida, os dedos mergulharam. Um gemido fraco vazou do sinergista, mas a vampira, sem hesitar, puxou os dedos enquanto seus lábios se apertaram em uma linha reta. Na palma da mão havia um pequeno cristal branco azulado. A pedra do olho mágico. Yui, por favor. NN. Deixe comigo. Dessa forma, o rito da metamorfose começou. Para obter o poder mágico necessário, Yui sugou o sangue de Hajime ainda mais, o que o enfraquecia cada vez mais. O sinergista parecia tão frágil que não seria estranho que seu batimento cardíaco parasse a qualquer momento. Mas, no momento em que a mão de Yui tocou o peito de Hajime, o som feroz dos batimentos cardíacos ressoou como se um choque elétrico tivesse sido aplicado ali. Tum-tum, tum-tum. Os batimentos cardíacos pulsantes aumentavam de força segundo a segundo. Essa era uma magia que transformou Hajime em um vampiro como Yui. Ela tinha o mesmo princípio de como Tio transformou outro monstro em seu subordinado. Se um humano frágil e delicado diferente de um monstro fosse usado, esse humano não sobreviveria, sem mencionar que essa era uma mágica de metamorfose que mudava a raça de um humano, a dificuldade era do mais alto nível. Pela forma como Tio, que era um especialista na magia característica dragonificação, originária da magia da metamorfose, precisava do chicote negro da escravidão para ajudar em seu sucesso, estava claro o quão difícil essa magia superior era. E agora, Yui, que não era particularmente habilidosa em magia de metamorfose, estava usando algo assim para um alvo humano sem nenhum treinamento prévio. A vampira era um gênio raro, mas essa mágica só tinha possibilidade de sucesso porque o alvo era Hajime, que possuía tenacidade desumana no corpo e na mente. Não, com toda certeza, desde o começo, o sinergista, que propôs esse método, estava convencido de que esse plano teria sucesso. Foi por causa de sua confiança do fundo do coração em Yui. O pedaço de carne que era Itorujui podia ser sentido aproximando-se de longe. Essa era a contagem regressiva para a morte deles. Como Yui dividiu suas forças para a magia da metamorfose, seu controle do espaço tornou-se relaxado e vários tentáculos começaram a roçar seu corpo. Mas, mesmo em uma situação tão extrema, seu amado parceiro monstruoso respondeu com perfeição e a enfeitiçou. Yue. NN. Vem aqui, Hajime. O rapaz expôs seus caninos com sua pupila tingida de carmesim, assim como a de Yui, e mordeu a nuca lisa dela, que parecia tão esbelta que poderia quebrar quando tocada.
E então, Hajime converteu o sangue em força usando a característica especial dos vampiros. Cada vez que a garganta de Hajime tragava o líquido, um sopro doce e febril escapava da boca de Yui. Mesmo que ela entendesse que a força estava deixando seu corpo, e mesmo que entendesse que agora não era o momento para isso, mas, ela estava pensando nisso. Em meio à voz ofegante e retumbante, o poder mágico de Hajime estava se recuperando na proporção da quantidade de sangue que fluía. No entanto, Yui pensou enquanto sentia impaciência. Não é o suficiente. Sim, não era o suficiente. Não era o suficiente para criar um conceito mágico, não importava como ela analisasse a situação. Com uma quantidade de poder mágico que estava longe de ser suficiente para a recuperação completa do sinergista, não seria suficiente criar um conceito para acabar com o monstro dos recintos sagrados que estava se aproximando cada vez mais dos dois. O limite do sangue que fluía de dentro dela chegaria ao limite em breve. Ela também estava estimando a quantidade de recuperação do sinergista. Nesse ritmo, eles não teriam outra escolha senão apostar tudo em seu poder mágico insuficiente. Além disso, essa aposta seria com uma probabilidade muito baixa. Está tudo bem. Você acha que o artefato Geu, que é dedicado apenas a você, já chegou a seu limite? Talvez percebendo a impaciência exibida em seu rosto, Hajime, que se separou do pescoço de Yui, estava dizendo isso enquanto se inclinava para frente para roubar os lábios da vampira. E então, o lábio de Yui, que estava soltando uma voz baixa, foi ferido pelo canino de Hajime. Ao mesmo tempo, o lábio do rapaz também foi cortado. Assim, enquanto eles estavam se beijando repetidas vezes, ele chegou. Geol! O poder mágico aumentou com uma força fantástica. O poder mágico que deveria estar a um passo de secar explodiu de Yui e girou na cor dourada. Ao mesmo tempo, um tremendo poder mágico que era inimaginável vindo da quantidade de recuperação de agora também explodiu no sinergista. Com os dois no centro, uma torrente de poder mágico subiu como se estivesse perfurando o céu. Não, na verdade ela estava perfurando o espaço dos recintos sagrados e seguia em direção ao céu com sopros violentos. Dourado e carmesim se entrelaçaram um com o outro. Como se expressassem o relacionamento entre as duas pessoas, as cores se misturaram, formando uma completa harmonia que se enfureceu. Artefato com estilo de partícula, juramento do ramo entrelaçado. O sangue de Hajime, que se transformou em um artefato, e a partícula de metal que Yui levou para seu corpo. Essa partícula de metal era na verdade um artefato que era ativado apenas quando estava sob a condição prescrita. O efeito e a condição de ativação desse artefato eram, os dois que haviam feito o contrato de sangue poderiam então converter sangue em poder em uma reação em cadeia, com os dois transformados em artefatos um para o outro e trocando sangue entre si. O efeito fortalecedor continuaria sem parar até que eles parassem de trocar sangue, se beijarem. O poder inchou e a felicidade de se misturar com seu amado fizeram Yui gemer enquanto seu corpo tremia. Hajime estava no mesmo estado. A princesa vampira em seus braços era tão adorável que ele repetiu o beijo com gosto de sangue. A antiga sombra de Eitorujui havia chegado até bem perto deles. Ela emitiu uma imensa onda de choque junto com seus tentáculos. Com isso, Yui cancelou o espaço distorcido sem nem mesmo dirigir os olhos para lá. Ela fez isso porque entendeu que tal coisa não era mais necessária. Para demonstrar isso, o poder mágico dourado e carmesim se elevou alto como uma parede protetora. E então, no momento seguinte, o poder mágico liberou uma tremenda onda de choque que neutralizou todas as ondas de choque do pedaço de carne. Era a conversão de impacto de Hajime. Mesmo durante esse momento, os dois ainda estavam colados um no outro. A figura do monstro dos recintos sagrados, que foi deixada sozinha, para ser franco, era lamentável. Incapaz de perdoar isso, Eitorujui emitiu um som cada vez mais estranho e extremamente desagradável ao desencadear ataques graves. Ao repelir tudo isso com o impacto do poder mágico, Hajime e Yui, que foram acompanhados pelo tremendo poder mágico que já aumentava até o ponto em que poderia destruir o espaço em branco, separaram seus lábios. A ponte de prata pendurada entre os dois parecia muito cativante. A doce atmosfera dos dois já ultrapassava em muito o território de estar deslocada, no entanto,
pessoas que poderiam obstruí-los não existiam em nenhum lugar deste mundo. Ambos continuaram se abraçando, com as mãos sobrepostas. Entre eles, havia a pedra mágica do olho do sinergista, que era feita em parte do cristal divino, e a pequena arma que Hajime não soltou, mesmo quando eles saíram voando. E então, o trunfo, já característica comum, o de Hajime foi recitado. Transmutação. Logo depois disso, dourado e carmesim derreteram um no outro, e a luz brilhou como se um sol fosse criado. Esse brilho bonito e poderoso fez o monstro Eitorujui se contorcer e se afastar. Era como se a coisa odiasse aquela luz quente. A luz estava convergindo. Do outro lado, havia a figura de Hajime estendendo a mão em direção a Eitorujui com olhos ferozes que brilhavam de forma incisiva. Uma pequena arma estava agarrada naquela mão. A terrível exaustão estava fazendo a mão direita desgastada tremer por toda parte, incapaz de fixar a mira. Essa mão foi segurada por baixo e apoiada por uma mão graciosa. Era a mão de Yui. Enquanto se aconchegavam um no outro, os dois prepararam uma arma pequena. As faíscas eram carmesins e douradas. A bala de morte certa, que acabaria com tudo, estava zumbindo, esperando para ser disparada com impaciência. O que foi preenchido nessa bala era sem dúvidas uma magia conceitual. Ji! Eitorujui lançou seus tentáculos com fúria. O monstro compreendeu por instinto o poder impetuoso que lhe era destinado. Mas, não havia como esse ataque aleatório passar pelo dourado e carmesim em que os dois estavam protegidos, todos os golpes foram varridos pelo impacto do poder mágico com facilidade. E então? Dar vitória a um homem com um beijo, isso é mesmo o que uma heroína faria, não é, Yui? NN. Hajime conquistando a vitória no final sem falhar, é como um herói. Ambos estavam conversando de forma frívola enquanto apontavam a arma brilhante para o meio de Eitorujui. Bem, deixando isso de lado, há uma coisa que quero dizer sobre isso. NN. Por um momento, os dois olhos se encontraram. Sorrisos destemidos flutuavam em seus rostos. As palavras faladas eram um conceito recém-nascido, as palavras que retribuíam o favor às repetidas calamidades que lhes foram forçadas. E então, com total certeza, essas palavras também representavam o sentimento das pessoas que foram atormentadas por Eitorujui no passado. As dores dispersas voltam para você, agora você realmente conseguiu. Seu asterisco 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 asterisco. Em silêncio, uma faixa de luz cortou o ar. Ela esfaqueou bem no meio de Eitorujui, sem o menor desvio. Magia conceitual, as dores dispersas voltam para você. Essa magia devolvia toda a dor e feridas que o alvo havia causado a outras pessoas até agora. Assim como o homem santo que uma vez foi perfurado por uma lança sagrada sobrescrito uma na colina do Gólgota sobrescrito 2, a coisa que antes era um deus jorrou sangue em grande quantidade pela abertura da ferida. Embora o sangue que fluía não fosse algo sagrado como o do homem santo, algo preto lamacento que parecia pegajoso e desagradável jorrava. Enquanto o pedaço de carne estava desmoronando, a simples sombra aglutinada de Eitorujui, no momento seguinte, estava... Jiaa! Ele estava soltando um berro horripilante. E então, no momento seguinte, carne e sangue explodiram por toda parte, o poder mágico de prata misturado com o miasma preto enlameado subiu para o céu. Esse era sem dúvida o grito da agonia da morte do Deus Louco. A desumanidade repetida que se acumulou por alguns milhares de anos, ou talvez por dezenas de milhares de anos, retornou ao seu próprio corpo. Apesar de ter sido reduzido a um monstro sem qualquer raciocínio, ele com certeza sentiu a dor de dezenas de milhares de anos em um instante em que até o tormento do inferno pareceria morno em comparação. O clarão que continha um grito em seu interior pulverizou o espaço e seguiu para o familiar espaço vermelho escuro do outro lado. Sem dúvidas, esse devia ter sido o último cenário de Eitorujui, o deus deste mundo. Hajime e Yui não tinham palavras. Eles estavam apenas olhando para a última luz de Eitorujui que estava desaparecendo em direção ao espaço vazio que estava aos poucos ficando menor. A arma que a mão estava segurando não podia suportar o fardo e se desfez em pedaços. As palmas das mãos que não estavam segurando nada agora se abraçavam, seus rostos se entreolharam.
O poder mágico já estava se dispersando e a área ao redor dos dois estava silenciosa. Ambos haviam consumido sua energia, poder mágico e tudo mais, eles sustentavam o corpo um do outro, inclinando-se um para o outro e se abraçando. E então, eles sorriram de forma suave. Talvez porque o criador do lugar se foi, o espaço em branco começou a ribombar. O espaço instável estava aos poucos ficando tempestuoso, aqui e ali, o colapso começava. Hajime verificou o estado dos arredores e dos dois e então abriu a boca com uma expressão amarga. Isto é, ruim. Este não parece ser o momento de parecer melancólico. NN. Hajime, você pode se levantar? Minhas pernas, não apenas isso, meu corpo inteiro, não pode se mover de forma satisfatória. Yui, e você? Só sentar exige tudo de mim. Os dois se entreolharam e sorriram de forma irônica. Parecia que o verdadeiro problema só veio depois que eles enviaram o deus ao esquecimento. Me desculpe, Yui. A verdade é que, depois de matar Eito, planejei esperar pela recuperação e então usar as partículas e para criar a chave do portal, mas... NN. Não parece que teremos tanto tempo. Não há nem uma gota de sangue sobrando para trocar. Sim. Além disso, e as próprias partículas, foram engolidas e pelo espaço instável, não resta mais nada. Na pior das hipóteses, eu esperava usar o osso do braço, ou da perna, e para fazer um artefato de uso único, e porém. O desmoronamento dos recintos sagrados foi rápido demais para que eles pudessem fazer algo se esperassem pela recuperação, o que fez com que a expressão de Hajime ficasse azeda como se ele tivesse mordido um inseto. Não era como se ele não tivesse imaginado isso, mas a excessiva obstinação de Heitor Ujui chegou ao ponto em que o sinergista não tinha margem de manobra sobrando, ele teve que derramar toda a sua força para derrotar o deus. Por causa disso, a compostura para poupar algum remédio de recuperação, e também o sangue para conversão de poder mágico, já se esgotaram. No fim, Hajime amaldiçoou dentro de seu coração a si mesmo, eu sou um idiota, contudo, não havia sequer um pouco de desespero em si mesmo. Terminar e depois de chegar tão longe é inaceitável. Estamos indo para casa, mesmo se precisarmos rastejar. NN. Eles emprestaram um ao outro o ombro e avançaram pouco a pouco, de forma literal, rastejando no mundo branco em ruínas. Eles estavam andando devagar, sem progresso algum, mas não havia sequer uma gota de resignação em seus olhos. Mesmo assim, a realidade era sempre insensível, as ruínas do entorno estavam ficando cada vez mais intensas, aproximando-se para engoli-los por completo com sua determinação. À frente do olhar de Hajime, havia um véu de luz que parecia despercebido. Essa era a saída e entrada deste espaço. O desmoronamento estava se aproximando. A morte estava se aproximando. Eles avançam de forma desesperada em direção ao véu de luz. Mas, o véu de luz entrou em colapso diante de seus olhos. Asterisco 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 asterisco. Hajime. Testemunhando o caminho de sua fuga desaparecendo e virando areia, uma maldição escapou da boca do sinergista. A mão de Yui, que segurava a mão de Hajime, se apertava com força para acalmá-lo. Estamos bloqueados de todas as direções. O que resta é apenas apostar. NN. Saltar dentro do espaço em ruínas. Já não havia outra escolha além dessa. Assim como o Kishi e os outros quase fizeram, Hajime e Yui também buscavam um cenário da superfície que às vezes se tornava visível para pularem direto em direção ao espaço em ruínas em uma aposta desesperada. Mas, não importava quão impensável isso era, eles teriam um futuro ao fazer isso. Era uma tentativa louca que nem deveria ser chamada de aposta. Se fosse necessário dar um exemplo, era como se alguém que estivesse segurando uma bomba tentasse usar habilmente a explosão para que pudesse sair voando para longe. Mesmo antes de pensar em ser enviado voando, não havia garantia de que ele não seria transformado em pequenos pedaços de antemão. Mas, mesmo assim, eles não tinham a menor intenção de desistir. Yui. NN. Eu te amo. NN, eu também, eu amo você.
Com uma condição calma que era impensável vir de pessoas que estavam na frente de um espaço em ruínas, ambos expressaram seus sentimentos um pelo outro. Por fim, o local seguro também desapareceu. A fenda também estava entrando no local onde os dois estavam. Assim, com um rangido, um som desagradável ressoou abaixo deles, ambos se determinaram e eles iam pular no espaço onde a superfície era visível. Foi nesse momento que Showa, aparecendo em um momento milagroso, a bela guerreira, Milady Raizentan chegou. Aqueles que estão me chamando são vocês dois, não é? Não é? Algo apareceu. De forma espontânea, os olhos de Hajime e Yui se transformaram em pontos. Contudo, sem prestar atenção a esse par, a intrusa abriu a boca com um jato de tensão. O que há com os isto? Mesmo que eu tenha sofrido muito para salvar vocês dois de algo tão perigoso, onde está a reação? Milady-chan vai chorar. Eu vou, soluça, espia, vocês sabem? Irritante. NN. Isto é com certeza Milady. O aborrecimento impressionante enfim permitiu que os dois aceitassem o espetáculo diante de seus olhos como realidade. E então, quando olharam em volta, parecia que as ruínas haviam sido retidas antes que o casal percebesse. Isto é, trabalho seu? Fufum, imagino que sim. Algo assim é realmente fácil para a libertadora Milady Chan. Embora eu diga isso, as coisas não vão continuar assim mais do que alguns minutos. Por acaso, você pode escapar? Mas é claro. Eu vim aqui depois de jogar a Coelha Chan e os outros para a superfície, entendeu? O que resta são apenas vocês dois, poi. Como esperado, eu. Que mulher capaz! Sim, aplauso. A máscara sorridente brilhava com algum tipo de mecanismo enquanto dizia esse tipo de coisa, deixando de lado o quão irritante as palavras eram. Os dois estavam sentindo admiração e gratidão por Milady. Mas ao mesmo tempo, Hajime e Yui também ficaram muito irritados. Mas, as próximas palavras de Milady quebraram o rosto meio sorridente dos dois. Ei, esta é a flecha degradada da travessia de mundos, é a última. É um produto defeituoso que é utilizável apenas nesse tipo de espaço instável, mas deve ser suficiente para escapar. Em seguida, um remédio de cura como cortesia. Isso deve recuperar vocês ao ponto em que poderão ativar a habilidade da flecha, poi. Depois que vocês dois beberem, vão logo embora daqui. Vão. Deixem o resto para Onei-san, tá? E você? Você não vai sair com a gente? Olhando para a flecha degradada da travessia de mundos que Yui pegou, Hajime lançou sua pergunta a Milady. Porque, pelo discurso dela, era como se a libertadora ficaria para trás neste espaço em ruínas. Esse palpite parecia estar correto. Pois é, eu vou ficar aqui e... Se esse tipo de espaço sem sentido for ignorado, a superfície também será engolida e causará um efeito em cadeia que destruirá tudo. Eu vou consertar isso. Pela forma como você fala, e é como se você fosse morrer aqui. Graças ao medicamento de cura, Hajime havia se recuperado a ponto de poder ativar o artefato, e então perguntou com um tom que se tornará um pouco mais suave. Milady respondeu a essa pergunta com franqueza. Sim. Ora, o plano é que minha magia supersecreta guie a ruína dos recintos sagrados e a comprimisse, O espaço está prestes a desmoronar. Se este meu corpo e minha alma forem usados como um meio para ampliar meu poder mágico, será suficiente. Por isso, vou terminar por aqui. Autossacrifício? Isso não combina com você. Ao invés disso, Hajime, cujo humor ficou azedo com o discurso resignado, ia argumentar com veemência, mas então uma linda garota loira com cerca de 14 ou 15 anos de idade, apareceu sobrepondo-se ao golem Milady. Parecia ser a projeção da alma, essa devia ser a aparência original da libertadora. Em contraste com o tom jocoso, a figura de Milady estava com uma expressão extremamente satisfeita e gentil para Hajime e Yui. Isto é apenas autossatisfação. Minha promessa com meus camaradas, com minhas pessoas importante.
Vamos destruir o Deus maligno e salvar o mundo. Na verdade, isso soa como um conto de fadas e parece estúpido, mas fizemos essa promessa, e eu quero cumpri-la. Isso é tudo, boy. Naquela época, não pudemos fazer nada e perdemos, todos se dispersaram, mas pensando ao mesmo assim, criamos os grandes calabouços e agora, neste momento, neste lugar, é onde vou usar toda a minha força para o bem das pessoas. Esta é a razão pela qual eu sobrevivi por tanto tempo, Mon. Hajime e Yui ouviram em silêncio as palavras de Milady que pareciam um monólogo. A razão pela qual a libertadora queria fazer isso não era porque ela queria aproveitar a alegria da autossatisfação, eles compreenderam que agora, nesse momento, Milady alcançaria o sentimento que ela continuava guardando em seu coração desde o passado distante, era tanto tempo que os dois nem podiam imaginar. Olhando para esse par, Milady estreitou os olhos com cada vez mais gentileza. Obrigada, Hajime Nagumo-kun, Yui-chan. Por concederem nosso desejo mais profundo. Por usarem nossas magias de modo correto. NN. Milady. A sua magia é a mais útil. Kofufu, isso é óbvio. Afinal, ela é minha. O que eu disse antes também foi parecido, não foi? Contanto que você continue sendo você mesmo, você poderá alcançar o matador de Deus sem falhar, eu disse isso. Você pode apenas viver seguindo o seu desejo. Afinal, sua escolha com certeza será a melhor para este mundo, você também disse isso. Minha escolha foi a melhor para este mundo? É claro. Afinal de contas, neste momento, aquele asterisco 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 foi atirado para além desse mundo, e eu estou bem aqui. E então esse resto de vida pode ser usado agora para o bem das pessoas que seguiram meu juramento. Até que enfim, posso ir para onde todos estão em paz. Com certeza, se este era um corpo de carne, coisas brilhantes escorreriam pelos cantos dos olhos de Milady. Essa era a intensidade da inundação de emoções com que as palavras dela foram preenchidas, o que fez os dois pensarem nisso. Agora vocês dois. Em breve será o limite para eu segurar o desmoronamento, boy. Vocês precisam voltar para o lugar das pessoas esperando por vocês. Eu também, eu irei em direção ao lugar onde há pessoas esperando por mim. Todos. Não houve palavras de resposta. Talvez essa fosse a lanterna giratória antes de sua morte, ou talvez ela estivesse apenas alucinando. Mas, tal coisa era insignificante. O que? Então todos vocês vieram me buscar. Então, talvez eu deva dizer isso. Enfim, acho que posso dizer. A estrela da calamidade estava engolindo tudo ao redor. Outras mágicas como calamidade do céu ou qualquer outra magia não se comparariam a isso. Ela engoliu tudo e os pulverizou em seu interior, sim, por assim dizer, esse era um buraco negro. Enquanto o artefato do golem, que era usado como meio, desaparecia sem deixar rastros, a alma de Milady gritava com uma voz e expressão que eram a própria imagem da inocência. Todos, estou em casa. No momento seguinte, o espaço em branco foi aniquilado sem qualquer som, juntamente com toda a luz. Os anjos prateados caíam no chão um após o outro como estrelas cadentes, o mundo vermelho escuro roncava de forma incessante, acima de onde o céu deveria ser visível, outros mundos invertidos podiam ser vistos vibrando. Aqueles muitos mundos invertidos podiam ser vistos começando a desmoronar. O fim do mundo. Tais palavras passaram pelo cérebro das pessoas da Força Aliada. Mesmo que as apóstolas que possuíam poder colérico parassem de funcionar, eles não podiam se sentir felizes por causa dos gritos que o mundo soltava. Ah, Deus! Alguém sussurrou isso. Diante do colapso do mundo, as espadas nas mãos pareciam muito pequenas. Todos estavam apenas olhando para o tremor acima dos mundos em transe, sem poderem fazer mais nada. Naquele momento, uma voz digna ressoou. Não era alguém como um deus que não podia ser visto nem nada parecido. Mas era alguém que estava do lado deles, a deusa da boa colheita, que lutou contra a morte junto com eles, a voz de Aiko Atayama. Todos, não há necessidade de se desesperarem. Aquela pessoa está lá. Agora mesmo, neste exato momento, ele deve estar lutando contra o deus do mal.
As apóstolas caindo, os mundos no céu se partindo, tudo isso é prova do sofrimento do Deus do mal. É por isso que devemos orar pela vitória dessa pessoa, pela vitória da humanidade. Agora, ergam suas vozes. Vamos mostrar nossa vontade. O campo de batalha ficou tão silencioso quanto grave. As palavras de Aiko não eram algo que veio da compilação de discursos que Hajime deu a ela. A prova disso podia ser vista em como ela chamava Hajime de aquela pessoa em vez de minha espada. Era sem dúvidas um grito que veio do coração de Aiko. Essas palavras exibiram a vontade da professora que acreditava na segurança de Hajime e dos outros, e também de sua vitória. Quem respondeu primeiro foi Liliana. Pela vitória. A voz adorável que foi amplificada com um artefato ecoou no campo de batalha. E então, quem aclamou aquela voz com uma figura encharcada de sangue e um grito poderoso foi Gaharudo. Pela vitória. Continuando depois dele, Kan, Adu e Alfrerik gritaram. Pela vitória. Nessa situação, o coração das pessoas estava se conectando de forma natural. Pela vitória. 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 Um coro alto de vitória ressoou no campo de batalha. Ele engoliu o estrondo do espaço, entorpeceu o chão e alcançou o céu, a vontade humana o varreu a escuridão e se levantou como a luz do sol. Humanos, demi-humanos, humanos de outro mundo, essas classificações eram irrelevantes, todos gritavam por sua vitória e depois gritavam sua fé pelas pessoas que lutavam no céu, as vozes se repetiam com uma harmonia bela. No meio de tudo isso, uma pessoa não se juntou ao coro e olhou com o coração apertado para o céu, um anjo negro. Era Kaori, que estava ansiosa pelo retorno de Hajime e os outros, acreditando em Milady. Ela manteve-se flutuando no ar e continuou a encarar os recintos sagrados em colapso como se não pudesse ver mais nada. E, naquele momento, os sentidos de Kaori captaram algo. O lugar estava ao redor do céu no alto da montanha de Deus desabada. Ela voltou a si com surpresa e voltou o olhar para lá. O espaço cerca de 8 quilômetros acima da montanha de Deus se distorceu como geleia, logo depois disso, um buraco elíptico se abriu com um estalo. Era uma distância que um ser humano normal não podia perceber, o buraco em si também tinha um tamanho em que apenas algumas pessoas podiam atravessá-lo, então ninguém além da curandeira percebeu. Impulsionada por sua premonição, Kaori bateu as asas negras. Ao mesmo tempo, silhuetas de pessoas voaram para fora daquele buraco. Sombras brancas e pretas. Mesmo de longe, ela entendeu que aquelas eram as figuras de suas camaradas. Shia, Tio. Kaori acelerou ainda mais. Por alguma razão, Shia e Tio estavam caindo em direção ao chão, sem nenhum sinal de desaceleração. A curandeira se tornou um meteoro de prata escura que disparou pelo céu. No meio do caminho, Shizuku e os outros voaram em pânico subindo ao céu com seus kiboards do buraco onde Shia e Tio caíram, mas por enquanto, Kaori não parou de acelerar e se aproximou depressa das duas pessoas que gritavam. E então, Kaori pegou de forma esplêndida as duas a algumas dezenas de metros do chão. Olhando mais de perto, próximo ao chão, havia uma barreira brilhante que parecia vir de Suzu, então isso não foi assim tão importante. Shia, Tio. Bem-vindas de volta. Fui, Kaori-san. Estou de volta, Jizu. Tu nos salvaste, Kaori. Aliás, estás de volta. Shia e Tio se agarraram aos braços de Kaori no meio do ar enquanto suspiravam em alívio. A curandeira bateu as asas e aterrissou de forma suave no chão, depois pousou as duas no chão com gentileza, onde todas se sentaram com um baque. Então, Shizuku, Suzu, Ryutaro e Kouki desceram do céu. Kaori. Shizuku-chan. Shizuku saltou do céu e pulou em direção a Kaori. A curandeira também pegou a espadachim. Kaori. Estou de volta. Suzu-chan. Bem-vinda de volta.
parece que você também está segura. Ryutaro-kun também, bem-vindo de volta. Ainda abraçando Shizuku, Kaori deu as boas-vindas a Suzu e respondeu às palavras de Ryutaro sorrindo. E então, ela mostrou um sorriso suave para Kouki, que estava um pouco desconfortável. Kouki-kun, bem-vindo de volta. Estou de volta. É sério, desculpe, por tudo. De verdade, me desculpe. Além disso, obrigado. Ele atacou Kaori no castelo do Rei Demônio. Por causa disso, Kouki resolveu não receber palavras de saudação. Mas agora as lágrimas estavam se acumulando no canto de seus olhos e sua cabeça se abaixou. Ele estava absolutamente agradecido por Kaori não o abandonar, assim como Shizuku. Claro, ele não teria mais nenhum mal-entendido. Depois de acenar uma vez para o herói, Kaori olhou para o céu. E então, seu olhar se moveu em busca de algo. Era óbvio quem ela estava procurando. Kaori-san. Hajime-san e Yui-san não estão juntos conosco. Shia, isso significa. Não temas, Kaori. Só nos separamos porque eras necessário. O mestre, e também Yui, voltarão em breve. Tio falou com Kaori, que parecia desconfortável, de forma reprovadora. Depois que Milady foi atrás deles, Shia e os outros receberam a flecha degradada da travessia de mundos com que a Libertadora abriu um buraco no espaço e eles pularam nele. De forma natural, quando souberam que Milady iria até Hajime e Yui em seguida, todos disseram que iriam juntos com ela. Shia, Tio e Shizuku estavam especialmente determinadas, seus olhos ardentes diziam que era impossível para elas apenas escaparem. No entanto, a flecha degradada da travessia de mundos era necessária para atravessar o espaço, não havia sobra para as três irem para a posição de Hajime e Yui. Embora houvesse várias flechas criadas que não funcionavam, diferentes da versão real, essas versões degradadas só podiam ser usadas uma vez antes de se quebrarem e, além disso, elas só podiam abrir um buraco por alguns segundos. Junto a isto, o tamanho do buraco que poderia ser aberto pela flecha era limitado. Era impensável que eles tivessem margem de manobra para atravessar o buraco por alguns segundos em um mundo que estava entrando em colapso com uma velocidade cada vez maior. Pensando que Hajime e Yui seriam adicionados na viagem de retorno para casa, na pior das hipóteses, a situação poderia se transformar em uma em que eles precisariam escolher quem escaparia e quem seria deixado para trás. No final, Shia e as outras tinham que escapar primeiro. Mas elas estavam muito relutantes em fazer isso. Elas não podiam fazer nada além de entender quando ouviram que talvez nem todos pudessem voltar se acompanhassem Milady. Além disso, eu juro que mandarei Hajime e Yui de volta. O estado de Milady quando ela prometeu isso estava preenchido com determinação, o que também foi um fator que fez com que elas aceitassem escapar primeiro. Mesmo assim, não havia como a preocupação delas com Hajime e Yui, que ainda estavam nos recintos sagrados em ruínas, desaparecer. Shia e Tio também olharam sem palavras para o céu. Shizuku e os outros também estavam orando da mesma forma enquanto olhavam para lá. No campo de batalha, o povo da força aliada continuava retumbando sua oração de forma energética. Não ficou claro quanto tempo se passou. Pareceu uma eternidade, mas com certeza, nem mesmo alguns minutos se passaram. Foi nesse momento que aconteceu. Quem espontaneamente levantou a voz foi Kaori. Shia e os outros, e também a força aliada, à frente de seus olhos, um pilar de luz que era uma mistura de dourado e vermelho de repente perfurou o espaço e esfaqueou o céu. Essa torrente de poder mágico que não podia ser expressa nem mesmo com a palavra imensa, e então a ondulação da vontade avassaladora com que estava preenchida, fez com que o grito de guerra do campo de batalha parasse. Todos, sem exceção, olhavam encantados o poder mágico dicromático que subia ao céu em um movimento espiralado. Hajime-san. Yui-san. Shia gritou, com uma voz que transbordava de alegria. Logo depois disso, o poder mágico dourado e carmesim começou a convergir de volta como a reprodução de um vídeo. E então, um grito de agonia da morte reverberou no mundo. Logo depois disso, embora o volume não estivesse no nível que rasgasse o tímpano, essa voz do fim foi sem dúvidas ouvida por todos em todo o mundo. Sem qualquer razão, alguém pensou que isso era o sangue que fluía do Deus.
Em pouco tempo, uma luz prateada e lamacenta se dispersou em direção ao céu vazio, e o silêncio voltou ao mundo. O que aconteceu agora, no meio de todos que prendiam a respiração assistindo à distorção do espaço cobrindo o céu e o colapso dos mundos que era visível, de repente, tudo isso estava encolhendo em direção a um único ponto. Era como se algo estivesse sugando a tudo, ou talvez fosse como se tudo estivesse sendo comprimido. No momento seguinte, o mundo dos céus reuniu-se em um ponto disperso. Não houve som. Havia apenas várias camadas de ondulações com uma cor vibrante como o céu azul, irradiando em silêncio. Sem que fosse notado, o barulho, grito, que abalou o mundo parou, o tremor assustador do chão também. Ondulações estavam se espalhando pelo mundo. Não apenas a cor do céu azul, a cor da noite ou talvez o nascer do sol, a cor do sol do meio-dia, a cor clara da lua, a cor das plantas vivas, a cor da terra poderosa, a cor da noite envolvente, tudo isso estava se entrepondo. As belas ondas de 7 cores se espalharam até o fim da terra, em pouco tempo, rachaduras começaram a entrar no mundo vermelho escuro. Essa mudança não foi algo violento que deu a impressão de desmoronar como há pouco, mas uma mudança suave que repintou o mundo sem gerar som. Ah, Deus! Alguém sussurrou. Essa não era mais uma oração que desejava a salvação, mas apenas algo que veio da emoção profunda enchendo seu peito. O mundo estava recuperando sua cor. Era uma cena verdadeiramente esplendorosa que deveria ser chamada de lendária. O mundo vermelho escuro brilhava com intensidade enquanto se tornava fragmentos quebrados. As ondulações do céu foram aos poucos diminuindo de intensidade, no entanto, não desapareceram, como se vigiassem as pessoas que derramavam lágrimas silenciosas, gota a gota, isso tornou-se uma aurora de arco-íris flutuando no ar. Hajime-kun. Yui. Entre eles, uma voz que escapou entre dentes cerrados ressoou. Kaori apertou sua mão com tanta força que estava sangrando enquanto olhava para os recintos sagrados sendo aniquilados. Hajime. Nagumo-kun. Asterisco 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 asterisco, o que está acontecendo? Aquele idiota. Nagumo. Shizuku, Suzu, Ryutaro, Kouki, todos cerraram os dentes enquanto encaravam o céu com um olhar sombrio. Tio também estava olhando para o céu com um olhar apertado, sem desviar os olhos nem por um momento. O mundo vermelho escuro desapareceu. O sol começou a iluminar o mundo com seu brilho natural. Eles esperaram por um longo tempo, mas a figura das pessoas que eles esperavam não pôde ser vista. Em pouco tempo, esse fato tornou-se insuportável e Suzu sussurrou. Isto é mentira, não é? Ryutaro cerrou os dentes com força. Droga! Kouki abriu sua boca em estado de torpor. Não me diga, e os dois, e realmente, não vão. E então, quando essa pior suposição seria dita de modo inconsciente? Está tudo bem, Dizu. Uma voz alta e eletrizante o interrompeu. Kouki e os outros voltaram aos seus sentidos de repente e mudaram o olhar para lá. Ali estava a figura de Shia, com as orelhas de coelho em pé enquanto olhava para o céu. Shia não desviou os olhos do céu e falou com uma voz cheia de convicção. Neste momento, Hajime-san e Yui-san estão juntos, Dizu. Aquele poder mágico dourado e carmesim emaranhado é a prova. Contanto que estejam juntos, eles são invencíveis. Por isso eles iriam explodir uma mera situação difícil como essa e voltariam com um sorriso. Aquelas palavras que continham a imensa fé de Shia se tornaram palavras de poder sobrescrito 3 que ressoaram no mundo. Misteriosamente, o coração das pessoas que foram movidas pelo mal-estar ficou leve. Sim. É verdade. Com os dois juntos, não consigo imaginar nenhuma dificuldade que não possa ser esmagada. Kaori estava de acordo. Não era uma voz que estava embaçada com inquietação como antes, mas uma voz poderosa cheia de convicção como a de Shia. De fato. Com certeza, se aqueles dois ficarem sérios, a palavra falhar ou serás apagada do dicionário. Em vez disso, talvez eles estejam ocupados flertando agora, já estão atrasados para voltar. Tio brincou dizendo isso. E como esperado, a tristeza em seu rosto foi retirada e transformada em convicção. Não é? Eles podem, não, eles com certeza estão flertando agora.
Afinal, esta é a comovente reunião deles. Talvez a questão sobre nós já foi atirada ao além por eles. Enquanto sorria de forma irônica, Shizuku assentiu pensando que esse devia ser o caso. A maneira como elas conversaram também suavizou a expressão de Suzu e os outros. Logo depois disso, como prova de que as palavras de Shi e das outras estavam corretas. Ah, Fufu, viram? Shi apontou seu dedo. Nesse ponto, de forma natural, estavam. A aurora do arco-íris se espalhavam pelo céu. Um pequeno buraco foi aberto entre o véu. NN. As silhuetas de duas pessoas coladas perto uma da outra voam de lá junto com vozes chocadas. Não era preciso dizer que esses eram Hajime e Yui. Hajime segurou Yui com força em seu único braço, a vampira também circulou as mãos em volta do pescoço do sinergista, agarrando-se a ele. Dessa forma, sentindo o vento uivar em seus ouvidos, os dois começaram a cair em queda livre, deixando a gravidade agir. Com base na altura, levaria 30 segundos até chegarem ao chão. Hajime, que estava caindo de bruços, viu a aurora mística da qual se distanciavam com rapidez e a distância ao chão para confirmar e calcular tudo em um instante olhando por cima do ombro. Parecia que o lugar em que eles iriam cair era um ponto um pouco afastado da força aliada. Yui, você pode voar? Impossível. O poder mágico foi esgotado com a ativação da flecha. Bem, acho que é verdade. Vai ser um pouco difícil, então se segure firme. NN. Eu te peguei. Nunca mais vou soltar. Enquanto praticavam paraquedismo sem paraquedas, Hajime e Yui conversavam cheios de compostura. Ouvindo e vendo a voz e o olhar fascinante de Yui de tão perto, não havia como evitar que as palavras de Hajime ficassem presas em sua garganta. Enquanto estava exposto contra a terrível pressão do vento no ar, o sinergista ignorou o tímpano que zumbia um pouco da melhor maneira possível e depois rolou de sua posição enquanto ainda segurava a vampira. E então, seu corpo se revestiu com um fraco poder mágico carmesim. Com isso, ele de alguma forma controlou seu corpo mal equilibrado e com apenas um braço, que era manipulado com facilidade pelo vento. Embora ele bebesse remédio para se curar, a quantidade curada era insignificante. Em primeiro lugar, houve o efeito da profundidade do dano que ele recebeu e da criação do conceito mágico que fez com que sua recuperação de poder mágico ficasse lenta. Havia também um limite para o número de vezes que ele poderia usar a aerodinâmica. Enquanto ele controlava sua postura, o rapaz tinha que aterrissar no chão diminuindo com perfeição sua velocidade. Para ser sincero, a aerodinâmica só poderia ser usada mais umas 10 vezes, além disso, em sua condição atual, não se poderia dizer que a habilidade exibia seu efeito completo, fazer um paraquedismo com altitude de vários quilômetros ter sucesso não seria nada além de um feito sobre-humano, porém. Então, o fim sou eu fazendo paraquedismo com Yui, e não é ruim. Hajime disse isso. Algo desse nível nem mesmo representava um perigo. O sinergista endireitou seu corpo de forma suave. Na sequência, uma ondulação carmesim se espalhou abaixo de seus pés, e desmoronou no mesmo instante. No entanto, ele estava sem dúvidas desacelerando. Ele repetiu isso. O povo da força aliada também os notou. Ondas vermelhas se espalhavam e se dispersavam muitas vezes entre a aurora, e a silhueta das pessoas descia como um cometa. Naquele momento, uma voz profundamente emocional ressoou. A voz da deusa. Esta é a nossa vitória. No instante seguinte. No campo de batalha, não, no novo mundo, as pessoas soltaram gritos de alegria que soaram como uma explosão. Como se para responder aquele grito de triunfo, que era como o primeiro choro de um recém-nascido, dado pelo mundo, partículas de luz cintilavam e choviam da aurora do arco-íris que cobria o céu. A luz do sol que recuperou sua luminosidade brilhou, fazendo o mundo reluzir como um diamante. Certamente, essa era a bênção para o novo mundo. Em meio à chuva de luz, Hajime deu um chute na última onda e reduziu sua velocidade de forma esplêndida, ele continuou abraçando Yu e aterrissou no chão.
Mesmo assim, os ferimentos nas duas pernas ainda não estavam curados, usar a aerodinâmica também esgotou o poder mágico de sua recuperação, de modo que ele desabou no chão com o rosto para cima. Haha, o final foi muito vergonhoso. Hajime sorriu sem graça enquanto ficava deitado com o corpo incapaz de se mexer. Sua expressão parecia renovada. Yui, que estava o abraçando o tempo todo, montou em Hajime e caiu em cima dele em um abraço apertado, e então, a uma distância muito próxima onde parecia que o rosto deles poderia se tocar a qualquer momento, a vampira balançou a cabeça pequena enquanto olhava para o rapaz. Vergonhoso não. Foi o mais legal. É mesmo? NN. Hajime, obrigada. Eu amo você. Assim, com um sorriso fascinante e comovido, Yui empurrou aqueles lábios macios e doces nos de Hajime. A vampira se aproveitou o quanto quis do rapaz, que só podia continuar deitado de pernas abertas sem poder se mover, onde só podia deixar a garota fazer o que quisesse. Embora, mesmo que ele pudesse se mover, se era isso que Yui desejava, não havia como Hajime resistir. A aparência dela ainda estava em sua forma adulta. Embora o encanto resultante da diferença entre sua aparência externa e sua idade mental tivesse desaparecido, agora ela emitia um feromonio sensual de todo o corpo, talvez a brutalidade de seu apelo sexual tivesse aumentado com isso. Sua aparência adulta devia ser devido à magia da metamorfose. Nesse caso, talvez quando seu poder mágico se recuperasse, ela seria capaz de mudar livremente entre a aparência de mulher e menina. Parecia que ele podia ver o futuro em que estava tendo que atender às demandas de Yui. Embora o coração da vampira também tenha sido capturado por Hajime da mesma forma. O beijo interminável apagou até os aplausos da força aliada, formando um mundo apenas para os dois. Mas, uma voz que os dois não podiam ignorar reverberou nesse mundo. Ah! Como esperado, vocês dois estão flertando. Vocês nem se importam com o sentimento das outras pessoas. Não, mais importante do que isso, Yui-san está. Ela está virando adulta a. Yui está atacando Hajime-kun com charme adulto. Como imaginado. Não, a aparência de adulta está fora das expectativas e queres saber, que tal eu também participar? Que incrível sensualidade e mais não há opção de recuar. Uma donzela só pode seguir em frente. Shia, Kaori, Chiyo e Shizuku, essas 4 pessoas. Atrás delas, Suzu, Ryutaro e Kouki também correram para o local. Com um estado animado que era impensável para uma reunião tão comovente, Shia e as outras saltaram em Hajime. Yui, que separou os lábios dizendo, estou de volta. Foi arrastada para o abraço, e Hajime ficou empilhado com belas mulheres e garotas. E então, ouvindo as palavras, bem-vinda de volta. Cheias de emoções em suas bocas, Hajime também falou, estou de volta. Assim como Yui. Pó de diamante choveu do céu, o que fez o mundo brilhar. Ao redor do rapaz estavam as pessoas importantes com olhos lacrimejantes e sorrisos alegres como flores desabrochando. De longe, ele podia sentir muitas existências que corriam até o local enquanto chamavam seu nome. O calor envolvente, a sensação de realização e o sentimento de contentamento fizeram Hajime sorrir. Era um sorriso misterioso, onde a audácia e a gentileza estavam entrelaçadas com força. Enquanto aquele sorriso de Hajime Nagumo causava um aperto no peito das garotas, o rapaz confiou seu corpo a uma agradável fadiga e lentamente fechou seus olhos. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.